nós aprendemos que para entrar nesse reino, o caminho é o arrependimento e a fé. Não são as obras, não são as nossas práticas, não é a nossa religião, porque isso foi anunciado primeiro para os judeus. Se tinha uma religião certa naquela época, era a religião dos judeus, que foi aquela que Deus revelou a Moisés. Ainda assim, Jesus disse aos judeus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há outro caminho para entrarmos no reino de Deus que não seja o arrependimento e fé no Evangelho. Pecadores como vocês e eu, nós estamos em rebelião contra Deus. Nós chegamos nesse mundo rejeitando o domínio de Deus no coração. Nós não queremos estar debaixo do controle da soberania de Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Nós queremos viver da maneira que nós achamos certo. Queremos gastar nosso tempo, nosso dinheiro, usar o nosso corpo naquilo que nós queremos. Então, em que sentido o reino de Deus está próximo? É uma boa notícia, porque o rei a quem eu odeio, o rei a quem eu rejeito, está próximo, ele está chegando. Então, isso não é uma boa notícia, isso é uma má notícia. Porque quanto mais longe de mim ele estiver, melhor. Esse é o coração humano. Então, em que sentido Jesus estava dizendo: eu estou anunciando a boa nova de Deus, que o reino dele está aqui, o reino dele chegou? Em que sentido isso é uma boa notícia para pecadores rebeldes que não querem o reinado de Deus em seu coração? A resposta está na exigência que vem em seguida. É uma boa notícia porque esse rei, ele nos convoca, ele nos chama a nos reconciliarmos com ele. Ele nos chama a fazer as pazes com ele. Essa é a boa notícia de Deus, esse é o Evangelho de Deus. O reino de Deus está tão próximo que nós podemos entrar nele mediante o arrependimento e a fé. O tempo está cumprido, as promessas estão se cumprindo, o Messias chegou. Por isso o reino de Deus está aqui. Ele está tão próximo que você pode entrar nele e se reconciliar com o seu rei. E essa reconciliação é mediante duas coisas. Primeiro, você tem que se arrepender da rebelião do seu coração. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Vocês têm que voltar atrás das suas atitudes, renunciar à sua autonomia, à sua rebelião e se curvar diante desse rei. E segundo, vocês têm que crer no Evangelho, na boa notícia de que o Messias chegou e que diz Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Se vocês se arrependerem, se vocês crerem nisso, o Evangelho de fato será uma boa notícia, porque vocês vão se reconciliar com esse rei e entrar no reino dele. Mas se vocês se rebelarem, vai acontecer o que João Batista disse: o machado está posto à raiz das árvores. Todo aquele que não produz bom fruto é queimado e lançado no fogo. Quando o Messias vier, ele virá com a pá, e ele vai pegar a palha e vai jogar e queimar no fogo inextinguível. Jesus, essa era a pregação de Jesus. O tempo chegou, o tempo do cumprimento, o dia da salvação, o dia da redenção. O rei está vindo, o rei está aqui, o reino de Deus está próximo. E esse rei nos chama para a reconciliação. E o caminho da reconciliação é o arrependimento dos nossos pecados e a crença no seu Filho Jesus Cristo. E se nós fizermos isso, nós seremos parte desse reino. Aqui eu preciso explicar, irmãos, que havia uma profunda diferença entre a expectativa dos judeus quanto ao reino de Deus e o ensino de Jesus sobre esse reino. Para começar, essa pregação de Jesus de que o reino tinha chegado, mas que os judeus precisavam se arrepender e crer em Jesus para entrar nesse reino, era muito estranho para os judeus, porque os judeus achavam que eles eram filhos de Abraão, eles eram o povo de Deus, Deus estava de boa com eles, não tinha nada errado na relação entre eles e Deus. Então, como assim me arrepender?
Arrepender de quê? Eu sou filho de Abraão, fui circuncidado, eu guardo as obras da lei, eu vou para a sinagoga, eu escuto Moisés todo sábado, a semelhança do jovem rico, né? Desde a minha mocidade, eu não cometi adultério, não matei ninguém, como assim me arrepender? É que os judeus e Jesus tinham duas diferentes concepções do que era o reino de Deus e como ele haveria de vir. E isso aqui é importante para que nós entendamos. Para os judeus, os profetas de Israel haviam anunciado um reino que seria um reino terreno, que seria marcado pelo domínio do mundo exercido pela nação de Israel. Quando o Messias viesse, era um Messias guerreiro, montado num cavalo, liderando exércitos poderosos que libertaria a nação de Israel e faria com que a nação de Israel, que agora estava debaixo do jugo dos romanos, se tornasse a principal nação da terra. E o descendente de Davi se assentaria do trono, e lá de Jerusalém haveria de governar sobre todo o mundo. Todas as nações viriam prestar tributos a Israel, e assim a glória de Deus, o reino de Deus se instalaria no mundo. Deus derramaria o seu espírito sobre todas as nações, e aí haveria um reino de paz, que os judeus chamavam de o Shalom. Shalom significa paz, esse período de paz e prosperidade. Ou seja, eles entendiam que a vinda do Messias era uma só. Mas o que Jesus ensina é que o reino de Deus viria em duas etapas. Na primeira etapa, o rei vem se reconciliar com seus súditos. Na primeira vez, ele vem oferecendo perdão e reconciliação. Na primeira vez, o rei vai morrer na cruz, vai dar a sua vida pelos seus, vai ser humilhado, vai ser rejeitado, vai ser morto e sepultado. Ele vem primeiro como servo, ele vem primeiro para dar sua vida por muitos. É isso que o judeu não entendia. Mesmo que lesse Isaías 53, que fala das dores e da morte do servo do Senhor, ele foi crucificado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi traspassado pelas nossas faltas. Está tudo lá no Antigo Testamento, mas os judeus não tinham percebido isso. Então esse reino que Jesus anuncia, ele é em primeiro lugar um reino espiritual. É a conversão dos nossos pecados, é a humilhação pelas nossas faltas, a renúncia dos nossos pecados e a sujeição ao Rei. E Ele passa a governar em nossos corações, Ele reina em nossos corações. Então, o reino de Deus, no momento, Ele é de natureza espiritual, Ele é invisível, Ele está entre nós. Mas agora, esse Rei que ressuscitou dos mortos, Ele virá uma segunda vez, aí sim. Quando Ele vier em glória a segunda vez, então Ele vem para estabelecer o seu reino sobre o mundo, nesse mundo. Os ímpios serão definitivamente lançados no inferno, Satanás será lançado no inferno, Ele haverá de julgar todas as nações e Ele estabelecerá o novo céu e a nova terra, onde reina a justiça e onde nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós estamos vivendo nesse período entre as duas vindas. O reino já veio, mas ainda não na sua plenitude. A falta de compreender isso gerou, primeiro, a rejeição de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o Messias, o reino de Deus está aqui entre vocês, os judeus disseram, como? Como você é o Messias? Você é de Nazaré da Galileia? Você não tem letras? Quem é você? Quem é você? E rejeitaram Jesus, porque eles estavam esperando esse Messias político, e Jesus se apresenta humilde, manso, andando com pecadores e publicanos, cercado de pecadores, e dizendo, o meu reino não é desse mundo. Os judeus o rejeitaram, os próprios discípulos não entenderam. Pedro, quando Jesus disse que ia morrer na cruz, Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, isso não vai te acontecer. E quantas vezes os discípulos estavam pensando que Jesus ia trazer o reino, não é? Tanto é que quando Jesus entra em Jerusalém a última vez, eles montam Jesus num jumento, não é? Começam a jogar as túnicas e palmas e dizendo glória, aleluia, hosana, bendito que vem no nome do Senhor, pensando que Jesus estava entrando em Jerusalém para tomar o trono de Davi, quando Jesus estava em Jerusalém para morrer na cruz. Eles não entenderam.
Só depois que Jesus ressuscitou é que os discípulos entenderam que o reino vem em duas etapas. A primeira, em que o rei vem como servo para morrer pelos pecados, dar sua vida por muitos, resgatar os que são seus, nos redimir das nossas iniquidades. E na segunda, quando ele vier em glória, aí sim, para reinar sobre o mundo juntamente com aqueles que são seus. Queridos, o que é que nós podemos aprender de tudo isso, caminhando para a conclusão? Eu quero destacar alguns pontos que já foram mencionados. O primeiro deles é esse, que o reino de Deus já veio. O reino de Deus já começou, já está entre nós. Os judeus continuam esperando o Messias, mas para nós, Jesus de Nazaré é o Messias e ele já inaugurou o reino de Deus aqui nesse mundo. E nós estamos aguardando a sua segunda vinda, vivendo nesse período entre as duas vindas. O já veio, mas ainda não na sua plenitude. Segunda coisa, nós aprendemos que esse reino, por enquanto, ele não consiste em manifestações terrenas, externas, políticas do domínio de Deus nesse mundo. É uma ilusão pensar que qualquer construção humana, qualquer busca da paz, qualquer política externa de paz mundial, de prosperidade mundial, equivale ao reino de Deus. Porque nessa fase, Deus está ocupado em trazer os que são seus para debaixo do seu reinado espiritual. Isso não quer dizer que a igreja não possa se envolver com as coisas externas, como política, economia e assim por diante, mas é uma utopia e é uma ilusão pensar que os homens irão construir o reino de Deus. O reino de Deus nesse mundo, a paz que nós buscamos, a justiça que nós procuramos, só acontecerão quando o rei voltar. E ele é que vai estabelecer esse reino de paz e justiça aqui nesse mundo. Por isso erram grandemente aqueles que querem identificar o reino de Deus com o avanço social, com a ideologia política, com a prosperidade de uma nação ou coisa semelhante. Terceira coisa, nós aprendemos que para entrar nesse reino, o caminho é o arrependimento e a fé. Não são as obras, não são as nossas práticas, não é a nossa religião, porque isso foi anunciado primeiro para os judeus. Se tinha uma religião certa naquela época, era a religião dos judeus, que foi aquela que Deus revelou a Moisés. Ainda assim, Jesus disse aos judeus: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há outro caminho para entrarmos no reino de Deus que não seja o arrependimento e fé no Evangelho. Terceira coisa, quarta coisa, nós aprendemos ainda que esse reino tem que se manifestar em sua plenitude. Queridos, Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Você já se arrependeu dos seus pecados? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Você já entrou no reino de Deus? Só tem um caminho, que é o caminho do arrependimento e a fé em Cristo como sendo esse Messias, como sendo o Redentor e o Salvador. E agora deixe-me fazer uma segunda pergunta, e essa é para nós como igreja. Há sinais do reino de Deus entre nós? Há sinais do domínio de Deus entre nós? Se Deus está entre nós e se o reino dele está aqui, nossos corações deveriam ser corações quebrantados e arrependidos. E corações quebrantados e arrependidos, eles não são arrogantes, eles não são orgulhosos, eles não são altivos. Pessoas que foram perdoadas porque se arrependeram, elas perdoam, elas não guardam mágoa, não guardam rancor, sabem perdoar o seu próximo. Estamos vendo sinais disso aqui entre nós. Somos um povo quebrantado, somos um povo arrependido, que queremos andar humildemente diante de Deus, ou nós não perdemos oportunidade para condenar os outros, criticar os outros, fazer cobranças injustas e coisas desse tipo? Onde estão os sinais do reino de Deus entre nós? Um outro sinal é a fé, fé que Jesus é o Messias. Se nós cremos que Jesus é o Messias, onde está a nossa confiança? Na providência dEle, no cuidado dEle, de que Ele nos perdoou, de que Ele vai cuidar das minhas finanças, de que Ele vai estar comigo na minha doença,
que Ele vai tomar conta das minhas necessidades. Por que que em vez de sinais do reino, nós vemos sinais de desespero, de angústia, de murmuração, de insatisfação? Onde está a alegria, o gozo de servirmos ao nosso Rei? Queridos, essas perguntas que eu faço a nós, não é daqui para lá, mas é para todos nós, inclusive para mim. Se nós dizemos que o reino de Deus está entre nós, a pergunta é: onde estão os sinais do reino? Na minha vida, na minha família, na nossa comunidade. Que Deus nos dê espírito de arrependimento, que Ele derrame sobre nós a verdadeira fé, para que a igreja não seja uma mera organização, mas a comunhão daqueles que foram alcançados pela boa notícia e que se arrependeram e creram, e que por isso podem viver como irmãos, em paz e harmonia. Amém. Oremos. Jesus, em seu ministério terreno, proclamou a necessidade de arrependimento de maneira clara e direta. Em Lucas 13:3, ele afirma com firmeza: Eu vos digo, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui, vemos que o arrependimento não é uma mera sugestão, mas uma condição vital para evitar a condenação. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do arrependimento. Não se trata apenas de um sentimento momentâneo de culpa ou tristeza por nossos erros. É uma mudança radical do coração e da mente, uma reorientação da vida em direção a Deus. Uma verdadeira consciência do pecado nos faz voltar para Ele, abandonando o caminho da desobediência. Arrependimento e fé são como duas faces de uma mesma moeda. Em Atos 20 e 21, Paulo resume seu ministério enfatizando que ele pregou o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto o arrependimento quanto a fé são indispensáveis para a conversão. Se o arrependimento nos leva a reconhecer nossa condição de pecadores e nossa necessidade de um Salvador, a fé nos conecta a Jesus, que é o único capaz de nos oferecer essa salvação. Não podemos separar esses elementos sem comprometer a essência da mensagem de Cristo. Além disso, devemos ter cuidado, irmãos, para que não confundamos a superficialidade com a verdadeira transformação que Deus exige. Em nossa cultura, muitas vezes encontramos uma forma de espiritualidade que se satisfaz com uma crença vaga em Deus, mas que ignora a necessidade de mudança de vida. No entanto, em Mateus 7:21, Jesus nos adverte: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Essas palavras só podem nos ensinar que a fé verdadeira se manifesta em ações que refletem a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra que a fé é um dom que vem de Deus, mas também um ato de nossa vontade em resposta à sua graça. Efésios 2:8 nos lembra que, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui, entendemos que nossa salvação é um ato soberano de Deus, que nos chama ao arrependimento e nos capacita a crer. Contudo, essa resposta, nossa fé, deve resultar em uma vida transformada, marcada pelo fruto do Espírito. Devemos também considerar que Jesus exige fé e arrependimento em um contexto de urgência. Em Marcos 1,15, ele proclama: O tempo é cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa chamada à ação não é para ser adiada. A urgência da mensagem evangélica nos lembra que a vida é breve e que devemos responder à obra de Cristo enquanto temos tempo. A procrastinação no arrependimento e na fé pode levar a consequências eternas. Não podemos nos permitir viver de maneiras que ignoram ou adiam essas decisões essenciais.